Estudos para concursos para Lesp. Estudos para concursos, a Lesp. Direito, que não é direito, né? É direito orçamentário e financeiro, sabe? Daí ele se chama AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Daí, sobre conteúdo orçamentário constitucional, tá? Dívida fundada e dívida flutuante. Daí provavelmente esse conteúdo está aqui na Lei 101, LRF ou outras coisinhas, né? A Lesp, dívida fundada e dívida flutuante. Que é isso, meu amigo? Não sei, é verdade. Bom, parece que na verdade é só um conteúdo de separação de dívida. A dívida pública pode ser separada em 2 pontos. Uma dívida fundada e uma dívida flutuante. O que é dívida fundada? Eu estou lendo o resumo, assim, então, conteúdo que eu vou ler, tá? A dívida fundada é os compromissos com períodos superiores a 12 meses, operações de crédito do prazo inferior a 12 meses, cujas receitas constatarem de LOA. Fundada por compromissos, tá? E a dívida flutuante são os restos a pagar, ou seja, a dívida fundada foi um compromisso e a coisa flutuante é a que ainda não deu para pagar. Excluídos os serviços de dívida. Serviços de dívida a pagar, depósito de terceiros, inclusive designações. Depósito, inclusive dívida flutuante, resta a pagar, excluídos os serviços de dívida. Serviço da dívida a pagar, depósito de terceiros, inclusive consignações em folha, débitos de tesouraria e operações de crédito por aro. Aro eu não sei o que é, uma sigla aqui eu não sei o que é, né? Papel moeda ou moeda fidexionada. Bom, interessante. Agora vamos lá pro conteúdo. Vamos lá. Dívida fundada ou dívida flutuante, conceitos gerais. Introdução. Para fazer frente às crescentes demandas da sociedade, o Estado muitas vezes necessita assumir obrigações financeiras futuras dívida devido à ausência do fluxo de caixa momentâneo. Daí surgiu o endividamento estatal, onde o Estado faz uso de recursos de terceiros para cobrir seus compromissos. Então, de antemão, saiba que a dívida pública como um todo constitui um passivo de entidade pública. Outra forma comum de se referir à dívida pública é por meio de denominação dívida passiva. Quanto à origem, a dívida pública pode ser classificada em interna ou externa. A dívida interna é aquela cujos pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente em circulação no país real. De outro modo, a dívida externa ocorre quando tais fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o dólar americano. Quanto à duração, a dívida pública pode ser classificada em fundada, consolidada e flutuante, que a gente falou lá no resumo. É aqui que focamos a partir de agora, pois é um assunto bastante urgente. Tá. Fundada ou consolidada. Passemos a leitura da 4320. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, a dívida fundada no artigo 98 diz: a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de outras obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada, que é um método de contabilidade, né, com individualização e especificações que permitem verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Decreto 93.872. Artigo 115, parágrafo 2. A dívida fundada ou consolidada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender o desequilíbrio orçamentário ou o funcionamento de obras e serviços públicos, e que dependem da autorização legislativa para a amortização ou resgate. Em complementar 101 também diz. Artigo 29.
Para os efeitos dessa lei complementar, que é a LRF, são adotadas as seguintes definições. Definição de dívida pública consolidada fundada. O que é isso? Dívida pública consolidada fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados de realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Dívida pública consolidada fundada é o teco de 12 meses, repetiu aqui, né? Segundo, o que é a dívida pública imobiliária para a LRF? É a dívida pública representada pelos títulos emitidos pela União, inclusive por Banco Central da União, de estados e municípios. O que é operações de crédito? É o compromisso financeiro assumido em razão de mútua abertura de crédito, emissão e aceite de título. A aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda e termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. A concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual resumida por ente federação ou entidade a ele vinculada. O que é a concessão de garantia? Esse é compromisso aí que eu falei. O que é financiamento da dívida mobiliária? É a emissão dos títulos para pagamentos do princípio acrescido da atualização monetária. Equipara-se à operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívida pelo ente da federação, sem prejuízo ou do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Será incluído na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de título da responsabilidade do Banco Central do Brasil. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham sido constadas no orçamento. O refinanciamento do principal da dívida imobiliária não exercerá ao término de cada exercício financeiro o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizados no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução de orçamento em que houverem sido excluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. A dívida fundada ou consolidada é destinada a atender desequilíbrios orçamentários e financeiros de obras e serviços públicos. Note que, pelo conceito apresentado pela Lei no 4320, a dívida fundada tem por característica a assunção de obrigações para atender despesas orçamentárias, diferentemente do entendimento da LRF, que diz respeito à contratação de compromissos e assumido em virtude de instrumentos legais ou contratuais. Vejamos alguns exemplos da dívida pública fundada. Temos a emissão de títulos públicos junto ao mercado com a finalidade de referenciar a dívida pública, a dívida originada da emissão desses títulos e denominada dívida mobiliária. Apesar de a LRF separar os conceitos da dívida mobiliária, nada mais é que uma espécie de dívida fundada ou consolidada, a qual abrange títulos emitidos pela União, inclusive os de Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. Isso aqui já tinha lá no conteúdo que a gente leu, né? LRF. Com efeito, o refinanciamento da dívida mobiliária corresponde à emissão de títulos para pagamento de princípio acrescido da atualização monetária. De acordo com o artigo 29, parágrafo 4 da LRF, esse refinanciamento da dívida mobiliária não poderá exceder ao término de cada exercício financeiro, montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no ordenamento para este efeito e efetivamente realizadas acrescido de atualização monetária. Atenção! O financiamento de dívida mobiliária envolve a emissão de títulos para pagamento do principal e da atualização monetária. Não tão somente não estão excluídos os juros sobre a dívida. Outro exemplo da dívida fundada ou consolidada é a dívida contratual, decorrente do compromisso firmado por contratos, tratados, convênios e instrumentos semelhantes. Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida fundada pode ser assumida por meio das seguintes instrumentos: operações de crédito, contratos, leis, convênios e tratados. Para nosso objetivo de concursos, passaremos a dar mais ênfase a estudos de operações de crédito. Nas operações de crédito são receitas que decorrem da captação de empréstimos e financiamentos, sendo de forma mais comum de se criar o crédito público. São exemplos clássicos de fontes de recursos que geram dívida fundada, e tais ingressos são orçamentários, independentemente de terem sido previstos, como diferenciá-las das operações de crédito, por antecipação de receita.
aro. Essas possuem por finalidade atender o desequilíbrio de caixa, sendo considerados dívida flutuante. Quanto aos aspectos contábeis da dívida fundada, registra-se que, nos termos do Decreto 9.003... A dívida fundada depende de autorização legislativa para amortização ou resgate, devendo, pois, ser registrada no passivo permanente da entidade. A Lei 4320... Fazem parte da dívida fundada tanto o valor do princípio da dívida como os respectivos juros, encargos, serviços da dívida. Todavia, se os serviços da dívida forem empenhados e liquidados, mas não forem pagos no respectivo exercício financeiro, serão considerados restos a pagar, e como tal devem ser transferidos por dívida flutuante, passivo financeiro e registrados, como serviço da dívida a pagar. No que tange à exigibilidade, a dívida fundada ou consolidada pode ser tanto do longo prazo como de curto prazo. Considera-se dívida fundada aqueles compromissos cujos pagamentos ocorrem em período superior a 12 meses. Essa é a regra geral. Mas, se as operações de crédito forem de prazo inferior a 12 meses, e as receitas constarem da LOA, será considerada dívida fundada. Em contraponto, a dívida flutuante somente pode ser de curto prazo, tendo em vista suas características e por não dependerem de característica orçamentária. Depender da autorização orçamentária. Louco, né? Em relação aos precatórios judiciais não pagos, eles não são dívida fundada. Apenas a comparação à base de cálculo dos limites na dívida fundada definidos na Resolução do Senado Federal 40 de 2001. Enfim, a pena conhecida que a pena conhecermos o que vem a ser dívida consolidada líquida, nos termos do artigo 2, inciso 5 da Resolução do Senado Federal, corresponde à dívida consolidada deduzidas, a disponibilidade de caixa ou as aplicações financeiras e as demais haveres financeiros. O que é dívida flutuante? A dívida flutuante, de novo, compreende todos aqueles compromissos que independem de autorização orçamentária, e este conceito confunde-se com o passivo financeiro, observe sido no disposto legal. O Decreto 93872, artigo 15. A dívida pública abrange a dívida flutuante, a dívida fundada ou a dívida consolidada. A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento depende da autorização orçamentária. Lei 4320, artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará o passivo financeiro. O passivo financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo pagamento independe da autorização orçamentária. Pelo texto legal, podemos inferir que a dívida flutuante será registrada para no passivo financeiro. Mas que tipo de obrigação faz parte da dívida flutuante? 42.92. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. O serviço da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Decreto 93872, artigo 115. A dívida pública abrange a dívida flutuante e a dívida fundada ou consolidada. A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independe da autorização orçamentária, assim entendidos. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os depósitos, inclusive consignações em folha. As operações de crédito por antecipação de receita no papel moeda ou moeda fiduciária. Inicialmente, o artigo 92 da Lei 4320 dispunha sobre 4 espécies de dívidas de classificação de flutuante. Para memorizá-los, existia o mnemônico RED-SED. RED-SED significa rede de restos a pagar, dívida de restos a pagar, D de depósito de terceiros, de dívida de depósito de terceiros, CE de serviços de dívida a pagar e D de depósito de débitos de tesouraria. Que isso aqui é o ar? Não sei. Para o decreto 93872, além de produzir a legislação federal, agrega também o papel de moeda ou moeda fiduciária no rol de dívidas que integram a dívida flutuante. Em relação ao prazo de exigibilidade, a dívida flutuante diz respeito aos depósitos de curto prazo, em regra, ou seja, existem dívidas passivas de curto prazo que não são dívidas flutuantes. É o caso daqueles que possuem prazo inferior a 12 meses, cujas receitas constem do LOA. Essas, em particular, são dívida pública, fundada ou consolidada. O texto do LRF é bem claro. Lei 101, artigo 29. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Cada uma das espécies da dívida flutuante supracitadas possuem várias especificações de multas muitas, não estou entendendo o que eu estou lendo.
Cada uma das espécies de dívida flutuante supracitadas possuem várias especificidades, muitas em comum, outras que as distinguem e as demais. Entendi. Especificidades comuns e distinguem-se. Nota que passivo, correspondente à dívida flutuante, origina-se de transação orçamentária e extra-orçamentária. Por exemplo, a inscrição de restos a pagar aos serviços da dívida a pagar decorre de própria execução orçamentária. Já o pagamento do restos a pagar, os depósitos de terceiros e os débitos de tesouraria possuem origem extra-orçamentária. Bom, esse é o final do conteúdo, né? Tchauzinho.